Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá vida. É um documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, e ele vai tratar então sobre a pessoa do Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Nós estamos no primeiro capítulo, que tem como título O Espírito do Pai e do Filho. E hoje vamos entrar em um subtítulo, que é o 7º subtítulo que nós estamos estudando, que diz O Espírito Santo e o Tempo da Igreja. A partir então aqui do parágrafo número 25. Consumada a obra que o Pai tinha confiado ao Filho sobre a terra, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a Igreja, e assim os que viessem a acreditar tivessem, mediante Cristo, acesso ao Pai num só Espírito. Bem, então cumpriu-se o trabalho de Jesus. Cumpriu-se a missão de Jesus, o ministério de Jesus. Jesus veio para salvar o mundo como redentor e remissor. Ele veio para devolver tudo ao Pai, porque tudo foi perdido, né? Tudo foi roubado do Pai, vamos dizer assim. Toda a criação foi roubada por aquele ato de Satanás através então da forma de serpente, quanto a Eva e quanto a Adão. Então Jesus veio resgatar o que estava perdido, encontrar o que estava perdido. E para que tudo isso tivesse seu efeito positivo, então ele dá a sua vida, entrega a sua vida na cruz, derramado todo o seu sangue, e aí para a remissão e redenção, né, de cada um de nós, e aí ele nos devolve ao Pai. Então aí uma vez devolvido ao Pai, então pelo sacrifício dele, ele envia o Espírito Santo então para que todo o esforço que ele fez, todo o empenho que ele fez, para que todo que o plano do Pai desse certo, então teria que vir a pessoa do Espírito, porque é ele que daria condições para que tudo isso acontecesse. Jesus fez a primeira parte. Agora viria o Espírito Santo fazer a segunda parte. Só que a segunda parte já não é somente alguns anos, como viveu Jesus aqui, né? Agora a parte do Espírito Santo é ele ficar com a igreja, que foi instituída por Cristo, pelo próprio Filho. Então ele ficar com esta igreja permanentemente, até o Filho voltar. Então a condição do Espírito Santo estar agindo agora aqui com todo o seu poder, toda a sua eficácia, ela está condicionada ao tempo de Cristo. Quando o Pai resolver enviar o Filho pela segunda vez e derradeira, aí a obra do Espírito está terminada. Assim como a de Cristo foi terminada, a obra do Filho foi terminada, então a do Espírito será terminada também, estará terminada quando Jesus voltar na parousia, na segunda vinda de Cristo. Então aí o Papa está dizendo aqui que consumada a obra que o Pai tinha confiado ao Filho, né, foi consumada, quer dizer, a hora que ele ascende aos céus, entra na glória de Deus e recebe a glória do Pai, sua obra está consumada. Até então não estava. A hora que ele recebe a glória do Pai, o reconhecimento universal de que ele é o Senhor do universo, de que ele resolveu o problema, aí sim está consumada a obra dele. Daí ele envia o Espírito. Aí o Espírito viria para fazer essa obra de Cristo florescer, crescer, dar frutos, né, resultar em maravilhas. Aí sim, aí a igreja, no lugar de Cristo, vai tomar esse posicionamento na força, na graça, no poder do Espírito Santo.
É isso que o Papa está aqui dizendo para nós. Que o Espírito Santo foi enviado ao dia de Pentecostes para santificar perpetuamente a igreja. Perpetuamente, claro, até Jesus voltar, evidentemente. Esse é o Espírito da vida, a fonte de água que jorra para a vida eterna, conforme João 4,14. Lembre-se de que João 4,14, Jesus estava ali no último dia da festa, a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, né? É uma festa celebrada pelos judeus, que duram aí 7 dias. Eles saem das suas casas e vão morar em tendas para lembrar o povo que ficou no deserto durante 40 anos. Então eles ficam ali, esse tempo morando, louvando a Deus, glorificando a Deus, cantando, rezando. E no último dia da festa, bem, para exemplificar melhor, né? Aí vem judeu de todo lugar, né? Os que moram ali, os que foram para outros países. Mas nesse dia, nessa semana, eles vêm. Eles vêm e trazem água da onde eles estão morando agora. Seja na Síria, hoje para nós aí, né? Seria Irã, mas antigamente era Mesopotâmia, né? Então, onde eles estiverem morando, né? Eles trazem águas nos seus jumentos, nos seus camelos, né? Que seja, e deixam a água num local próprio. No último dia da festa, todos esses potes de água são abertos. E todas as pessoas podem experimentar dessas águas que vêm de tantos lugares. Por quê? Porque eles estão simbolicamente 40 anos no deserto, né? Que foi o tempo que o povo de Deus ficou. Então, passaram sede, né? O deserto que mais se precisa é água, evidentemente. Então, no último dia, todos vão experimentar daquelas águas maravilhosas, né? Águas de fontes fantásticas, enfim. Aí Jesus, nesse último dia da festa, o que ele faz? Ele sobe num lugar meio de destaque, assim, em cima de alguma caixa, alguma coisa, e ele começa a falar alto. Quem tem sede, vem a mim e beba. Por quê? Porque quem beber de mim também será uma fonte que jorrará até a vida eterna, né? Mas o que Jesus está falando? Claro que ele está falando do Espírito Santo. As pessoas não sabiam disso. Então eles diziam que deveriam vir a ele. Ele é a fonte verdadeira. Ele é a fonte que pode matar a sede das pessoas. Não vocês beberão essa água e voltarão a ter sede, mas a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. É o que ele falou para a samaritana. Porque aqui esse 4,14 o Papa que está falando da samaritana, né? Depois no capítulo 7, 38 e 39, vai falar dessa parte que eu falei da festa. E ele cita a água, né? São João, que está escrevendo aí, ele cita essa passagem de Jesus, que Jesus fala sobre a água, que ele vai dar uma água para esta mulher, que ela nunca vai mais ter sede. Ela tinha uma sede de homens, né? Ela queria ter um marido, ela queria se casar, constituir família. Mas acontece que ela já havia tido 5 maridos. E o que estava agora com ela tinha roubado de outra. Né? Então, quer dizer, ela tinha uma sede de felicidade, uma sede de ter marido, de ter família, ter filhos. Pois bem, então Jesus falou, eu posso matar a sua sede. Porque você vai ter água desse poço aqui, você está falando que é de Jacó, o poço? Tudo bem, você vai ter a água daqui, a água é muito boa, mas você vai tomar e vai voltar a ter sede. Agora a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede depois de bebê-la. Daí ela fala, mas então dá-me dessa água, para eu já não ter sede e não voltar aqui. Aí, na festa dos tabernáculos, que são 3 capítulos depois, daí que ele vai falar dessa situação que estou falando para vocês aí, para falar para o povo, venham a mim e bebam. Então no Evangelho de São João,
e vai citar 2 vezes aí sobre a água, que é o Espírito Santo. É aquele por meio do qual o Pai dá novamente a vida aos homens. A água é vida, né? A água para nós é vida, para o planeta nosso é vida. Tire a água do nosso planeta, morre o planeta e tudo que está nele. Então a água é o símbolo da vida. Pois bem, Jesus também usa esse mesmo símbolo para dizer que vida só nele. Vida eterna só nele. Aqui da terra vocês podem comer e vão morrer. Beber e vão morrer. Agora, se comer do que eu der, se eu beber do que eu der, nunca mais vai morrer. Então ele se refere à vida eterna. É aquele por meio do qual o Pai dá novamente a vida aos homens, mortos pelo pecado, até que um dia ressuscitem em Cristo os seus corpos mortais, como está em Romanos 8, 10 a 11. Então, nossos corpos mortais. Bem, você sabe que a nossa alma é imortal. A partir do momento em que ela foi criada, ela não existia. Ela não é eterna. Por exemplo, Deus é eterno, porque Deus existe antes de todos os tempos. Deus não tem começo e não tem fim. Isso é eternidade. Agora, a imortalidade. Imortalidade é para quem tem um começo, mas não tem fim, que é o nosso caso. Da nossa alma, o nosso espírito. O nosso corpo não. O nosso corpo, ele volta para a terra de onde veio. Nós viemos do pó e voltará ao pó. Porém, o Senhor diz aqui que esse corpo nosso que vai voltar ao pó, esse corpo vai ressuscitar. Esse corpo voltará a ter vida, mesmo não existindo mais a olho nu. Né? Você enterra uma pessoa, depois de alguns anos você vai tirar, só tem ossos ali. A carne sumiu tudo, não é? O músculo, enfim, todos os sistemas, some tudo. Desaparece. Mas desaparece como? Ficou aonde? Sumiu. Não é assim. Voltou para o pó. Não é isso mesmo? Então está aqui no planeta, está aqui na Terra. Então Deus, como nos criou desse pó, então no dia final, Ele vai nos chamar desse pó, né, do pó, nós voltaremos a ter carne, sim, e voltaremos a ser um ser humano completo, porque até então, após a morte, só subsiste a alma. A alma, que é o nosso espírito, só ela permanece. Ora, a alma humana. Ora, só a alma, ela não é um ser humano completo como nós somos hoje, como eu e você somos hoje. Após a nossa morte, nosso corpo some. Então, este corpo que sumiu voltará a se unir novamente aos ossos e voltará a alma dentro dele, e voltará a vida dentro dele. E é uma vida aí que não tem mais fim. Nós participaremos da vida eterna. Nós que somos imortais, participaremos da vida eterna em Deus, da vida divina, sem nos tornarmos deuses, mas participaremos da vida divina. Esse é o nosso prêmio máximo que nós receberemos. Que nenhum outro prêmio supera este. Bem, é deste modo que o Concílio Vaticano II fala do nascimento da Igreja no dia de Pentecostes. Então, quando que a Igreja nasceu? Quando que ela foi instituída? Quando que ela foi deliberada? No dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. Então ela foi criada por Jesus Cristo, sim. Ela foi instituída pelas leis de Cristo, sim. Mas quando ela passou a existir como igreja, como um corpo, é no dia de Pentecostes. Isso sem dúvida. A igreja sempre afirmou isso. Este acontecimento constitui a manifestação definitiva daquilo que já se tinha realizado no mesmo cenáculo no domingo da Páscoa. Cristo ressuscitado veio e foi portador do Espírito Santo para os apóstolos. Deu-lhe dizendo: recebei o Espírito Santo.
Isso que aconteceu, então, no interior do cenáculo, estando as portas fechadas, perdão. Mais tarde, no dia do Pentecostes, viria a manifestar-se publicamente diante dos homens. Abrem-se as portas do cenáculo e os apóstolos dirigem-se aos habitantes e peregrinos que tinham vindo a Jerusalém por ocasião da festa para dar testemunho de Cristo com o poder do Espírito Santo. E assim se realiza o anúncio de Jesus. Ele dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho de mim, porque estivestes comigo desde o princípio. Num outro documento do Concílio Vaticano II, esse documento aqui do Vaticano II é o Lumen Gentium, né? É um dos documentos da Igreja. Nós temos aí 16 documentos e um deles que nós julgamos aí ser o mais importante para nós, Lumen Gentium, quer dizer, luz das gentes, luz dos povos, é o documento que fala da Igreja, mais propriamente de nós, né, de todo o corpo de Cristo. Então, no outro documento do Concílio Vaticano II, lemos, aí ele vai falar então aqui do decreto Ad Gentes. Sem dúvida que o Espírito Santo já agia no mundo, antes ainda que Cristo fosse glorificado. Contudo, foi no dia de Pentecostes que ele desceu sobre os discípulos para permanecer com eles eternamente. E a Igreja apareceu publicamente diante da multidão e teve o seu início a difusão do Evangelho entre os pagãos através da pregação. Então aí está. O que esse documento aqui está dizendo para nós, esse documento Ad Gentes? Está dizendo então que a Igreja já existia, evidentemente, Cristo já havia escolhido os seus apóstolos, já havia escolhido o chefe desta igreja, estava tudo pronto. Já ensinou o que a igreja tinha que fazer na Quinta-feira Santa. Esses apóstolos aí seriam então os bispos da igreja, né? E eles teriam que realizar a Eucaristia, portanto, o que nós conhecemos hoje como Santa Missa. Então eles tinham que dar o corpo e sangue ao povo, o corpo e sangue de Jesus. Então isso tudo foi feito por Jesus. Tudo, antes dele enviar o Espírito Santo, ele deixou tudo prontinho. Tudo certinho, com as suas normas, seu jeito de trabalhar, tudo que tinha que fazer, igualzinho. Muito bem. Aí com a vinda do Espírito Santo, aí tudo isso então recebe a força divina, a graça divina, o poder divino, para que tudo que Jesus deixou pronto aqui fosse levado a cabo, então fosse executado, né, como deveria ser. A pregação do Evangelho, a difusão do Evangelho entre os pagãos, através da pregação. Ok? O tempo da Igreja teve início então com a vinda, isto é, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos no cenáculo de Jerusalém, juntamente com Maria, a mãe do Senhor. O tempo da Igreja teve início no momento em que as promessas e os anúncios que tão explicitamente se referiam ao Consolador, ao Espírito da Verdade, começaram a verificar-se sobre os apóstolos com poder e com toda a evidência, determinando assim o nascimento da Igreja. Disto falam em muitas passagens e amplamente os Atos dos Apóstolos, dos quais nos resulta que, segundo a consciência da primitiva comunidade, da qual São Lucas refere as certezas, mas de algum modo perceptível, daqueles que depois da partida do Senhor Jesus sentiam profundamente o terem ficado órfãos. Então, São Lucas dá certeza para eles, o Espírito Santo assumiu a orientação invisível, porque eles tinham a sensação de que foram abandonados, ficaram órfãos, ficaram à deriva, ficaram aí
jogado ao léu. Essa era a sensação que eles tinham. Porque na verdade eles não entenderam nada do que Jesus falou, que viria ser ressuscitado e que enviaria o Espírito Santo. Eles não entendiam nada disso. Eles amavam muito Jesus, gostavam muito de ficar com Jesus, de ver tudo que ele fazia. Então eles não queriam pensar muito nessas coisas, queriam que Jesus ficasse com eles e ponto final. Esse era o que movia eles. A partir do momento que Jesus foi embora, para eles tudo se acabou. Com a vinda do Espírito Santo, eles sentiram-se capazes de cumprir a missão que lhes fora confiada. Sentiram-se cheios de fortaleza. Veja, aí mudou tudo. Foi isto precisamente que o Espírito Santo operou neles. E é isto que ele continua a operar na igreja mediante os seus sucessores. Com efeito, a graça do Espírito Santo que os apóstolos, pela imposição das mãos, transmitiram aos seus colaboradores, continua a ser transmitida na ordenação episcopal. Os bispos, por sua vez, depois tornam participantes desse dom espiritual os ministros sagrados. Perdão. Pelo sacramento da ordem. E providenciam ainda para que, mediante o sacramento da confirmação, sejam fortalecidos com ele todos os que tiverem renascido pela água e pelo Espírito Santo. E assim se perpetua na igreja, de certo modo, a graça de Pentecostes. Quer dizer, como é que a graça de Pentecostes se perpetua? Pela própria ação do Espírito Santo. É ele que dá continuidade, é ele que dá condições, é ele que opera na igreja, é ele que está operando aqui na igreja. Não é? Então, quer dizer, ele tem todo o poder para isso. Então, por isso que ele garante, né? Garante que essa igreja permaneça fiel ao que foi confiado a ela. Quer dizer, a pregação do Evangelho, a pregação da verdade de Cristo, da verdade do céu. Então, o Espírito Santo dá garantia que tudo isso seja perfeitamente pregado, acomodado, ensinado pelos nossos queridos bispos. Ok, querido irmão, querida irmã? Eu estou um pouco resfriado, está ruim, né? De eu falar aqui. Então vou terminando o nosso programa, rezando a Virgem Maria, que ela nos dê, que ela interceda por nós, para que possamos ser firmes e corajosos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e da...